Oi, eu sou Débora Baldin e seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje esse vídeo é um tipo de vídeo que eu não faço faz muito tempo, que é um vídeo de discussões aí, enfim, filosóficas, éticas. E esse é um vídeo homenagem a uma pessoa que eu admiro demais, que foi muito importante na minha formação e que faleceu no final do ano passado. Esse vídeo é 5 lições sobre o amor por Bell Hooks pra você. Olha que coisa, de graça que eu vou falar sobre essa deusa. Quem foi a Bell Hooks, para falar bem rapidamente aqui pra vocês? Bell Hooks é um pseudônimo para Gloria Jean Watkins. Eu nem sabia o nome dela completo, eu só conhecia o pseudônimo. Inclusive, ela tinha essa coisa de ter esse pseudônimo porque ela achava que era mais importante ela ficar conhecida pelo trabalho dela do que pela imagem dela, né? Você vê que realmente é o oposto do culto ao selfie que a gente vive hoje em dia. Ela era autora, professora, teórica feminista, foi uma das pessoas mais importantes da discussão da segunda onda do feminismo nos Estados Unidos. Era artista, ativista antirracista estadunidense, educadora, ela publicou livros, ensaios, foi uma grande acadêmica, era uma figura super importante, inclusive para o campo da educação, era uma pessoa muito sintonizada com Paulo Freire. Ai, gente, muito amorosa. E ela escreveu esse livro, que é um livro que ganhou, assim, o debate público. Eu tenho visto muita gente falar desse livro, que é O Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Uma edição muito linda da editora Elefante. Eu tenho vontade de fazer, na verdade, vídeo sobre todos os livros dela, porque eu tenho alguns aí que eles me mandaram sobre ensinando a comunidade. Ela é maravilhosa, ensinando pensamento crítico, mas é que são livros mais voltados para a educação. Eu tive contato com ela por causa disso. Ela é uma pessoa que ensina muito e que teorizou muito sobre essa coisa da educação para a diversidade. É uma teórica negra conhecida, uma mente brilhante, é a pérola negra mesmo. Uma mulher maravilhosa, sabe? Uma intelectual insubstituível, assim. E foi uma perda que logo que ela faleceu, eu falei, eu vou deixar um vídeo gravado em tributo a memória dessa mulher maravilhosa, essa mente brilhante que, enfim, fará muita falta. E aí eu separei 5 lições que ela ensina nesse livro sobre o amor pra você. Coisas que você precisa saber sobre o amor pra, enfim... Ai, eu já fico emocionada mesmo. Eu tô muito pra menstruar, meu Deus do céu. Tudo eu choro. Que ódio. A vontade de comer pão já não dá vontade de chorar. A primeira delas é: o amor é uma ação, apesar de ser um substantivo. A primeira coisa que a Bell Hooks faz, logo de abrir esse livro, é ensinar que muito da nossa confusão de entender porque que o amor não é um valor que norteia a nossa sociedade, ainda que todo mundo fale sobre isso o tempo inteiro, é que homens basicamente brancos escrevem sobre esse assunto só, e isso é algo muito importante. E a segunda é que, ainda que o amor seja um substantivo, quase todo mundo que teoriza sobre esse assunto o trata como uma ação. E essa é a primeira grande lição que a Bell Hooks nos ensina nesse livro. O amor, ainda que seja um substantivo, é uma ação. Ele precisa ser entendido como uma ação. E aí ela fala o seguinte, ela utiliza uma definição que trata o amor como a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. O amor é o que o amor faz. O amor é um ato da vontade. É tanto uma intenção quanto uma ação. A vontade também implica uma escolha. Nós não temos que amar, nós escolhemos amar. Começar por sempre pensar no amor como uma ação, ao invés de um sentimento, é uma forma de fazer com que qualquer um que use a palavra dessa maneira automaticamente assuma a responsabilidade e comprometimento. Somos, com frequência, ensinados de que não temos controle sobre os nossos sentimentos, mas a gente é frequentemente ensinado de que nós somos, enfim, responsáveis pelas nossas ações. Então, entender que o amor é uma ação e não um sentimento inato e amorfo que existe aí é a primeira coisa. É preciso se comprometer. A segunda coisa que ela ensina, uma segunda lição muito importante que aparece nesse livro é o seguinte. Ela fala que o abuso e o amor não podem coexistir. Vou ler exatamente o que ela fala. Quando entendemos o amor como a vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual e o de outra pessoa, fica claro que nós não podemos dizer que amamos se somos nocivos ou abusivos. Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos ao cuidado. E por que ela fala que isso é tão difícil de ser dito? Porque para muitas pessoas isso significa reconhecer na nossa própria vida de que nós não fomos amados ou não somos amados. Seja na nossa família, seja nas nossas relações. Mas ela também diz que é preciso encarar esse fato e buscar tratar essas feridas e entender e fazer uma revisão da nossa vida.
Porque é só assim que a gente vai conseguir incidir de outra maneira, ou seja, a partir de uma ação amorosa que vai ter várias características, a sua ação vai ser comprometida, vai ser carinhosa, vai ser afetuosa, vai ser preocupada, vai ser uma ação do cuidado, enfim, a ação amorosa ela tem várias nuances, ela tem várias faces. A partir de uma ação amorosa, a gente consegue ter relações amorosas. Uma ação abusiva e nociva, elas não coexistem com o amor. E isso é preciso ter coragem de encarar. Uma terceira lição que aparece nesse livro sobre o amor é a seguinte: não é possível haver amor sem justiça. E não há justiça sem verdade. Você vê, ela trata de vários grandes conceitos. A Bell Hooks é uma pessoa que faz uma reflexão muito importante de entender essa discussão filosófica do que é o amor, mas entender também como as nossas estruturas sociais operam com relação a esse valor, sabe? Ou seja, o que é o patriarcado, como é que ele incide, por que o amor não está presente nas nossas relações, qual é o papel do patriarcado nisso, enfim. E ela faz essa reflexão, inclusive do ponto de vista da educação, entender como a partir de todas as estruturas, ou seja, a família, né, que é a célula 1, a menor célula da nossa sociedade, até as outras dimensões, como é que isso vai aparecendo. E aí ela diz o seguinte: não pode haver amor sem justiça. Até que vivamos numa cultura que não apenas respeite, mas assegure direitos civis básicos para crianças, mulheres, enfim, a maioria delas não conhecerá o amor. Em nossa cultura, o lar da família nuclear é uma esfera institucionalizada de poder que pode ser facilmente autocrática e fascista. E essa célula, ela é um reflexo da nossa sociedade. Então, enquanto a gente não tiver uma garantia de direitos que dê conta dessas questões para crianças, para mulheres, para comunidades negros e negras, povos indígenas, enfim, a gente não vai ter um tecido social amoroso. E acho que isso é importante de dizer. E ela continua ainda dizendo: o coração da justiça é dizer a verdade, vermos a nós mesmos e ao mundo como somos, em vez de como gostaríamos que fôssemos. Ela atrela diretamente o conceito de justiça à transparência e à nossa capacidade de falar a verdade. Nesse capítulo ela vai inclusive explorar essa questão da honestidade dentro das relações e como é que isso impacta. Ela analisa também essa coisa do gênero, né? Como é que o patriarcado age nisso e como é que, enfim, as pessoas estão o tempo inteiro tentando fugir da dor emocional a partir da mentira, e aí uma avalanche de falta de cuidado e de dor vai continuar se produzindo. Mas ela continua dizendo o seguinte: o compromisso de dizer a verdade estabelece os fundamentos para a abertura e a honestidade, que são a pulsação do amor. Quando podemos nos ver como realmente somos e nos aceitamos, construímos os fundamentos necessários para o amor próprio. Ela atrela diretamente a questão do amor à justiça, a justiça social e a justiça que está dentro do nosso campo, da unidade menor da nossa vida, que é a nossa família. E ela vai dizer que não há como se produzir a justiça sem um compromisso com a verdade. E eu acho que isso é algo que precisa ser revisto em todas as nossas relações para que a gente tenha um trato e relações de tecido amoroso de fato. E aí a gente já passa diretamente para o próximo item. Esse que é um clichêzão. Todo mundo já ouviu falar de que o amor próprio é a base para que a gente possa amar outras pessoas. Mas a Bell Hooks, ela acha que esses clichês, eles mais atrapalham do que eles ajudam. E ela diz o seguinte: ainda que o amor próprio seja a base muito importante para que a gente ame as outras pessoas, a gente não nasce sabendo nem amar nós mesmos e nem amar as outras pessoas. E o que ela quer dizer com isso? É importante que a gente aprenda a amar a nós mesmos. E aí vou retomar essa última situação que eu falei. Ela diz o seguinte, que esse compromisso de dizer a verdade estabelece os fundamentos para a abertura e para a honestidade, que são a pulsação do amor. Quando nós somos capazes de nos vermos como nós realmente somos e nos aceitarmos, nós construímos os fundamentos necessários para o amor próprio. Nós não nascemos sabendo amar, mas nós nascemos sabendo reconhecer o carinho e a atenção de outras pessoas. Nós nascemos, inclusive, buscando isso. E essas faltas, elas vão deixando pessoas machucadas e faz com que a gente consiga cada vez menos oferecer isso, uma vez que a gente não teve. O coração ferido aprende o amor próprio, começando por superar a baixa autoestima. E como é que a gente supera essa baixa autoestima? Basicamente praticando essa coisa da vida mais consciente, a autoaceitação, a autorresponsabilização, a autoafirmação, viver com propósito e praticar a integridade pessoal. Parece, enfim, difícil e é mesmo. O fato é que entender o que significa, ela fala longamente sobre isso aqui num capítulo, o que significa ter autoestima é
o grande desafio. É sim muito importante que nós tenhamos autoestima e que a autoestima de fato é a base para que a gente consiga tecer relações amorosas com outras pessoas. O fato é que a gente precisa fazer as perguntas básicas para nós mesmos, para conseguir entender por que a gente não tem autoestima. Muitas vezes as nossas respostas estão no nosso passado, estão na nossa criação na infância, estão nas nossas feridas, e eu acho que ela fala muito sobre isso nesse livro. É preciso olhar para suas feridas para que a gente consiga tecer outro tecido para as nossas relações. E por fim, mas não menos importante, a quinta coisa que a Bell Hooks nos ensina nesse livro sobre o amor é que o amor ele não acontece sozinho e que não há um amor especial para parceiros amorosos ou mesmo para as nossas famílias. O mesmo amor que a gente é capaz de oferecer para nós, para nossos parceiros amorosos, para os nossos amigos, para a nossa comunidade, para a nossa família, o amor que a gente vai oferecer para todos eles é o mesmo. O que diferencia as coisas na nossa cabeça, para a Bell Hooks, é o nosso comprometimento com cada uma dessas relações e o modo como a gente distende a nossa energia e os nossos recursos para cada uma dessas relações. A maioria de nós é educado para acreditar que encontraremos o amor em nossa primeira família, nossa família de origem, ou, se não lá, na nossa segunda família, que se espera que formemos comprometendo-nos com relacionamentos amorosos, particularmente aqueles norteados pelo amor romântico, né? Quando ela fala de amor, ela não tá falando do amor romântico. Enfim, gente, o amor romântico é uma instituição que tá estruturada dentro do sistema heteropatriarcal. Particularmente aqueles que nos levam ao casamento ou a vínculos que duram a vida inteira. Muitos de nós aprendem ainda na infância que amizades nunca deverão ser vistas como importantes, tão importantes quanto laços familiares. Entretanto, a amizade é o espaço em que a maioria de nós tem seu primeiro vislumbre de amor redentor e comunidade carinhosa. Aprender a amar em amizades nos fortalece de formas que nos permitem levar esse amor para outras interações com a família ou com laços românticos. Quando vemos o amor como o desejo de alimentar o próprio crescimento espiritual ou o de alguém, demonstrado por gestos de carinho, comprometimento, respeito, conhecimento e tomada de responsabilidade, a base de todo amor em nossa vida é a mesma. Ou seja, não há espaço específico para amor ou parceiros românticos. A verdade é que tudo está editado pelo modo como a gente se compromete. Ai, muito lindo, né? Ou seja, fica a dica, o modo como você vai amar, como você se compromete com as suas relações é não o mesmo. Isso tá querendo retirar o valor das suas relações amorosas? Não, isso tá querendo dizer que potencialmente qualquer relação na sua vida pode ser importante nesse lugar. Então, dê essa oportunidade para sua comunidade estendida, para seus amigos, para sua família, sei lá, carnal, espiritual, para sua comunidade religiosa, para sua comunidade, sei lá. Todas as pessoas têm potencial de ter um lugar amoroso na sua vida. Isso não é invalidar os lugares que, enfim, você tem de afeto. Isso tá aí para dizer que todo lugar pode ser esse lugar. Ai, muito lindo. Fica a dica. Fica a dica e fica a homenagem. Leiam esse livro, Tudo sobre o Amor, gente. É muito, muito lindo, muito especial. Leiam Bell Hooks em geral. Enfim, memória que fica, tá bom? Me siga nas redes sociais, estou em todas elas. Para mais vídeos como esse, você me encontra aqui no canal e no TikTok e no Instagram Companhia Limitada. Apoie o canal se você gosta desse conteúdo. Inscreva-se e interaja aqui com o vídeo para que ele seja entregue por aí. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.